E aí, galera que nos acompanha aqui no Conexão Eclésia, eu sou o Anderson Paes e estou aqui de volta para tratar de um tema interessante, é um tema que de vez em quando tem gente perguntando e que eu vou intitular como Uso da Liberdade. O que é esse tema, né? O uso da liberdade. São aquelas questões que a gente não tem uma orientação clara na Bíblia, da palavra de Deus, sobre ser pecado, não ser pecado, pode, não pode, e que normalmente as pessoas têm muitas dúvidas, né? De vez em quando alguém pergunta sobre tatuagem, alguém pergunta sobre bebida alcoólica, um cristão pode tomar bebida alcoólica, até que ponto, né? Porque a Bíblia não condena a bebida alcoólica, mas até que ponto o cristão pode beber, ouvir música secular, música não cristã, que é chamada de música secular, né? Música com conteúdo não cristão. Então, assim, o uso da liberdade é um tema amplo e diz respeito a essas questões. Recentemente alguém mandou uma mensagem para o Conexão Eclésia nos perguntando se nós tínhamos algum vídeo, algum texto que tratava desse assunto. Nós não temos, e isso me inspirou a gravar esse vídeo aqui. E antes de tudo, que eu preciso deixar claro para você é o seguinte: grande parte dessas dúvidas estariam sanadas, estariam resolvidas por uma questão de maturidade espiritual, ou maturidade no teu relacionamento com Deus. Eu não vou dizer todas essas dúvidas, mas grande parte dessas dúvidas poderiam ser resolvidas por isso. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas se relacionam com Deus igual aquela criança que sabe, por exemplo, que não pode pegar um objeto que está na estante. Aqui em casa, por exemplo, a televisão, ela está numa altura que as crianças conseguem encostar. Então, de vez em quando, alguma criança vem aqui em casa e elas sabem já que não podem encostar na televisão. Mas aí as crianças vão desafiando e vão vendo assim até que ponto podem se aproximar do objeto proibido, vou chamar assim, até que ponto podem se aproximar do objeto proibido sem desobedecer. Então as crianças vão se aproximando, vão se aproximando, vão se aproximando, até ouvir um não, né? Não, o pai está perto, a mãe está perto, ou nós mesmos a gente fala não, e aí a criança para. Então a criança quer viver o mais próximo do objeto proibido e testa os pais, os adultos nesse sentido. E algumas pessoas na relação com Deus, no relacionamento com Deus, também se comportam assim. Elas têm algo que elas entendem que é pecado, mas qual o limite que eu posso me aproximar, o máximo que eu posso me aproximar sem ser pecado? É assim que algumas pessoas se comportam com a bebida alcoólica e com outros assuntos, enfim. Mas isso revela uma imaturidade espiritual, né? Uma infantilidade. Porque à medida que a gente amadurece na vida com Deus, a gente não está mais preocupado apenas com o que Deus não gosta, com o que Deus proíbe, com o que é pecado. A gente parte dessa atitude de estar preocupado com o que Deus proíbe e a gente passa a ficar focado, preocupado com aquilo que agrada a Deus. Que é uma coisa que, à medida que a criança cresce, ela vai descobrindo o que agrada aos pais, o que alegra os pais, o que ela pode fazer que agrada aos pais. Os adultos, né, conseguem melhor isso, perceber aquilo que agrada aos seus pais. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Então, parte desses problemas de uso da liberdade, eles estão resolvidos quando a gente amadurece no nosso relacionamento com Deus. Que a gente passa a se preocupar mais com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que alegra a Deus, com que aquilo que Deus, em tese, proíbe, vamos chamar assim. Então, por exemplo, quando Paulo fala, e a gente pode tomar, nesse tema uso da liberdade, a gente pode tomar como referência Coríntios 8, quando Paulo fala da carne, da comida sacrificada a ídolos. Paulo explica que o ídolo não é nada nesse mundo, então não haveria problema de comer. Claro, lá em Coríntios 10, Paulo recomenda não participar da mesa dos ídolos, é uma orientação de Paulo, né? Porque quem cultua os ídolos está cultuando demônios, mas enfim. Mas tem situações que você não está ali no ambiente do culto aos ídolos. Era aquela questão, às vezes, da carne sacrificada ao ídolo que era vendido no açougue, no mercado, ou quando tu era convidado para comer na casa de alguém e aí não sabia que aquela carne havia sido sacrificada aos ídolos, oferecida aos ídolos. Paulo explica que o ídolo não é nada nesse mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, em tese, não haveria problema. Mas Paulo fala para ter cuidado com aqueles que estavam familiarizados com ídolos. Isso está lá em 1 Coríntios 8, eu recomendo você procurar na sua Bíblia. Mas Paulo fala sobre aqueles que estão familiarizados com os ídolos, e Paulo fala para ter cuidado, né, para não pôr tropeço para ninguém. E ele comenta uma coisa muito interessante. 1 Coríntios 8, versículo 8. Eu queria que você destacasse esse versículo, 8:8. 1 Coríntios 8:8. Não é a comida que nos recomendará a Deus,
Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então, na nossa relação com Deus, comer ou não comer a carne lá, não mudava nada. Agora, tem coisas que a gente sabe que agrada a Deus. Tem coisas que a gente sabe que tem valor para Deus. Então, por exemplo, no caso aqui era comer a carne lá. Não tem valor para Deus. Era uma questão pessoal, não é uma coisa que tinha valor para Deus. Mas a gente sabe que tem valor para Deus toda vez que a gente renuncia a algo em favor da consciência do nosso irmão. Toda vez que a gente deixa de usar uma liberdade para cuidar do nosso irmão. Tem valor para Deus. Então, quando a gente está realmente amadurecendo o nosso relacionamento com Deus, crescendo, e todos nós devemos crescer, a gente passa a se preocupar com as coisas que agradam a Deus, que tem valor para Deus. Então, eu posso te dizer o seguinte: não é a tatuagem, por exemplo, vou chamar assim, não é a tatuagem que nos recomendará a Deus, assim, parafraseando 1 Coríntios 8:8, ou a bebida alcoólica, ou a música, enfim, música não cristã. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se comemos, e nada ganharemos se comemos. Agora, se você deixa de comer, ou deixa de se tatuar, ou deixa de beber bebida alcoólica por causa do teu irmão, não que tu vai ser escravo da consciência do teu irmão, mas para que for para o bem da edificação do teu irmão, vou falar assim, existe valor para Deus nisso. Agrada a Deus, é um culto a Deus. Você glorifica a Deus quando faz isso. Então, antes de simplesmente usar a tua liberdade naquilo que a palavra não dá orientação precisa, antes de ser uma mera questão de uso de liberdade, o que a gente deve pesar antes de tudo é o amor. Então, assim, se você quer usar uma liberdade, mas, por exemplo, você tem aí os seus pais reprovam, usar essa liberdade talvez seja uma questão indiferente para Deus. Mas tem valor para Deus quando você deixa de fazer algo por honrar os teus pais, porque existe um mandamento, inclusive, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra, e Paulo vai falar que esse é o primeiro mandamento com promessa, com recompensa. Então tem valor para Deus quando a gente honra pai e mãe. Se você é livre para beber, mas tem um irmão mais fraco, que pode se embebedar, tem valor para Deus você nem beber, para não expor teu irmão ao pecado. Tem valor para Deus. E a gente pode botar várias coisas aí nessa lista. Então, a gente tem que se guiar por esses critérios, aquilo que agrada a Deus, não o que Deus proíbe, mas aquilo que agrada a Deus. A gente não pode ser criança para se aproximar ao máximo do objeto proibido, o máximo possível, do limite para o pecado. A gente não tem que viver assim. Quem cresce na vida com Deus está preocupado em agradar a Deus. E aí eu posso citar para você alguns critérios que você pode usar nas suas decisões, né? Por exemplo, isso glorifica a Deus? 1 Coríntios 10, acho que é o 31, fala sobre isso. Quer comas, quer bebas, quer faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Isso glorifica a Deus, isso edifica, que é uma questão importante. Isso provém de amor, Romanos 14:15. Né? A gente tem que ser guiado por amor. Aliás, esse tema do uso da liberdade, lê por Romanos 14, o capítulo 14 de Romanos. Isso provém de fé, é algo que você está seguro, está certo, porque aquilo que é feito com dúvida não provém da fé, o que não provém da fé é pecado. Romanos 14 também, 23. Enfim, você está buscando o seu próprio interesse, você está buscando também o interesse, a vontade de Deus, buscando a edificação dos outros. Também 1 Coríntios 10 fala sobre isso. Isso convém, 1 Coríntios 6:12, isso está me dominando. Também 1 Coríntios 6, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então esses são alguns critérios para você pautar aí suas decisões na questão do uso da liberdade. Mas se preocupe sempre em agradar a Deus. Existe valor quando a gente faz as coisas para o bem do nosso irmão. Quando a gente faz as coisas para edificar os nossos irmãos. Quando a gente se limita em função do outro. Isso é agradável a Deus, é uma oferta a Deus. Tá ok? Pensa sobre essas coisas. Talvez não respondi a pergunta de quem quer saber se tatuagem é pecado ou não. Mas Deus sonda a mente e o coração ao julgar nossas obras. Ele sonda a mente, então ele conhece nossas motivações. Ele não tem um versículo na Bíblia claramente que diga que certas coisas são pecados ou não, mas o que eu posso te dizer é do que tem valor para Deus. Que tem valor para Deus quando a gente limita a nossa liberdade
por amor aos nossos irmãos, tá ok? Pense sobre isso, reflita aí, se tiver dúvida, questionamento, deixa aí nos comentários. Não deixa de curtir aí esse vídeo se você achou interessante, dá um like aí no nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal para você se manter atualizado sobre tudo que ocorre aqui no Conexão Eclésia, tá ok? Beijão para você e até breve, se Deus quiser.